Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, o Espírito Emmanuel nos diz que é dos fatos mais significativos do Evangelho, a visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam a meditação substanciosa e acurada. E aí ele indaga, nos convidando a refletir. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Mas aí Emmanuel nos lembra que somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido o Senhor em primeiro lugar ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Mas aí, igualmente, Emmanuel nos lembra que esse gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Porque dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fizera tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Madalena. Vai nos lembrar Emmanuel que nem mesmo Paulo de Tarso fez tanto mais tarde, porque o coração do apóstolo dos gentios era um coração, era uma consciência apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, de serem eliminados. Sim, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas suas sensações que operam a paralisia da alma, a obsessão. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para ela abandonar tudo e seguir os seus passos. Madalena foi fiel até o fim, nos atos de negação a si própria. E na resolução, na firme decisão de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor da sua existência angustiosa. E aí, Emmanuel vai lembrar aos nossos corações que esse gesto inesquecível de Jesus traz uma grande lição para cada um de nós. De que a sua doutrina é para todos os aprendizes, é para todos os seguidores. Nos lembrando que ninguém como Maria Madalena, conhecida também como Maria de Magdala, houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor. E assim, nós iniciamos com essa introdução as nossas reflexões sobre os meios de combater a obsessão. Meios que Jesus nos oferece com o seu Evangelho Redentor. Para que possamos transformar a nossa vida interior. No mês de maio do ano de 1978, Divaldo Franco estava arrumando ali as malas. Ele iria fazer uma longa viagem, passar 45 dias viajando no exterior, divulgando a doutrina espírita. E ali, quando ele estava se preparando,
se aproxima um dos seus filhos adotivos de 16 anos de idade e diz: tio Divaldo, eu preciso muito da sua ajuda. Eu não estou conseguindo dormir já tem uns dias. Eu tenho pesadelos terríveis. Eu sonho com alguém me perseguindo, alguém atrás de mim, querendo me matar, me sufocar. Eu estou com muito medo e eu não sei o que fazer. E aí, nesse momento, Divaldo pede para ele esperar um pouco, pega o evangelho, abre e lê um trecho ali, esclarece e aplica um passe naquele jovem. E naquele momento, Divaldo percebe ali a presença de um espírito que estava ali vinculado àquele jovem, dizendo que iria matá-lo, que ele não escapava. Então, quando Divaldo termina de aplicar o passe, esclarece que ele estava ali no início de uma depressão e que tinha vinculação com influência espiritual negativa. Divaldo orienta que ele procure um médico da mansão do caminho, que ele iria orientar o que ele devia fazer. Se preciso, ele iria também passar com um psicólogo, psiquiatra. E aí depois Divaldo chama o médico, esclarece a situação e diz a ele que o rapaz estava passando por um transtorno depressivo devido ali uma obsessão. Divaldo viaja, muito preocupado. E quando chega em Roma, liga para a mansão do caminho. E aí, nesse momento, Divaldo fica sabendo que o menino tinha sido internado no hospital psiquiatra, aliás, no Hospital das Clínicas, em um setor psiquiátrico, e estava no sonoterapia para não cometer suicídio. Divaldo fica muito preocupado, faz uma prece, pede orientação ao guia espiritual, que lhe diz que aquele jovem estava sendo obsidiado por um familiar da existência passada e que Divaldo orasse por ele, que ele estava precisando muito. Depois que termina a viagem, aos 45 dias, Divaldo retorna, era uma terça-feira, vai visitar o jovem no hospital. Ele já não estava mais no sonoterapia, mas estava sob cuidados, tomando medicação. Na quarta-feira era a reunião mediúnica da Mansão do Caminho e que eles costumavam ali gravar a reunião para ver se precisava de um reparo após. Aquele espírito é evocado e se comunica através da mediunidade de Divaldo. Após o término da reunião, Divaldo vai ouvir aquela gravação. Era um fazendeiro e tinha sido assassinado por um jovem de 16 anos. Esse jovem era seu filho. Tinha assassinado o próprio pai junto com a sua mãe, sufocado enquanto ele dormia. E agora este homem, no plano espiritual, perseguia aquele que tinha sido seu filho, que estava encarnado ali e que tinha sido adotado na mansão do caminho. Então, ele começa ali todo o processo de busca, de ir atrás desses que assassinaram ele, e descobriu que esse jovem, ele tinha se entregado ao alcoolismo e ao arrependimento. E a sua ex-mulher estava ali entregue aos abusos, aos vícios do sexo. Quando eles desencarnam, começam ali uma perseguição. Depois de um tempo, ele não encontra mais sua ex-esposa nem o seu filho.
Até que um dia ele é atraído por uma vibração densa. Uma jovem, 20 anos, encarnada. Ele olha para ela e de primeiro momento não vai com a cara dela, como se diz. Não simpatiza. Tem um ódio profundo e não sabe o porquê. Mas adiante ele descobre que aquela jovem de 20 anos havia sido a sua ex-esposa e tinha assassinado ele. Então ele começa um trabalho de obsessão, de vingança, levando ela a ser internada no hospital psiquiátrico, influenciando outros doentes para abusar dela sexualmente. Ela fica grávida, tem um filho. E as enfermeiras pegam esse filho e levam para adoção. A mansão do caminho era aquele jovem. Então, no dia seguinte, Divaldo vai para o hospital. E ao chegar lá, diz: doutor, eu sou o pai do garoto e estou aqui para levar o meu filho para casa. Se ele ainda precisar de medicação, ele toma a medicação que for preciso até total recuperação. Neste momento, o psiquiatra que estava ali escrevendo nos prontuários, tira o óculos, levanta a cabeça, olha para Divaldo e diz, e pergunta: o senhor é médico? E Divaldo responde: não, senhor, sou médium. E o que é médium? Médium é aquele que entra em contato com os espíritos, portanto, eu os vejo, eu escuto, eu tenho contato constante com esses espíritos. E o senhor acredita nisso? Não é questão de acreditar. Eu sei. E o que é? Então, o senhor acha que seu filho está bom? Sim, senhor, ele está. Mas ele é esquizofrênico. Não, senhor. Ele era um obsidiado. E o que é obsidiado? Eu vou contar para o senhor. Havia um espírito que estava perseguindo o rapaz. E ontem, esse espírito se comunicou e disse que ia deixar o rapaz em paz. Então, eu vim aqui para buscar o meu filho e levá-lo para casa, porque ele está livre da obsessão. O Divaldo diz que nesse momento o médico olhou para ele tinha certeza que ia ser internado junto com o filho. E o médico olhou para ele e disse: e o senhor quem é? Divaldo Franco. Ah, o senhor é? Sim, sim, sou sim. Senhor Divaldo, os espíritos não existem. Doutor, o senhor está falando de algo que o senhor não conhece, mas eu sou psiquiatra há 32 anos e eu sou espírita há 34 anos, portanto, eu tenho 2 anos de vantagem na sua frente. O senhor conhece de psiquiatria e eu de espiritismo. Então, já pensou se eu falasse para o senhor que esquizofrenia não existe? Mas há alguém que me diz que o garoto, ele tem que ter alta, ele tem que voltar para casa. Mas eu não vou dar alta, porque ele está com depressão e ele vai cometer o suicídio. Não vai não, senhor. Olhe, senhor Divaldo, se ele sair daqui em 10 dias, ele vai cometer o suicídio, ele vai tirar a própria vida. Pois eu vou trazer, doutor, o convite para o senhor da formatura dele quando ele terminar a faculdade. Senhor Divaldo, se em 10 dias ele não cometeu suicídio, eu rasgo meu diploma, coloco no prato e como. E aí Divaldo disse: pois coloque aí um temperozinho para ficar melhor o gosto do diploma. Evidentemente, o médico não rasgou o diploma e nem o rapaz suicidou. E o que aconteceu? A mãe dele, que estava internada no hospital psiquiátrico, teve alta.
e começou a procurar aquele que poderia ser o seu filho. E vai encontrar lá na mansão do caminho. Depois arrumam ali uma casinha para ela, próxima da mansão, para ela acompanhar o crescimento dele. Quando ele está com 22 anos, ele termina a faculdade. E aí Divaldo vai levar o convite da formatura para o doutor. Evidentemente, né, o médico ele não rasgou o diploma e se tornaram amigos, passou a ler os livros espíritas. Então, quando esse jovem estava com 24 anos, ele se casa e tem um filho. Adivinhem quem era o filho dele? O pai reencarnado. Para ali aprenderem a desenvolver o perdão, o amor. Quando se tem um caso de obsessão na família, e aí? O que devemos fazer? Nós aprendemos na doutrina espírita que se temos um caso de obsessão na família, é preciso amparar, ajudar, conversar sobre o assunto, falar sobre a importância de aceitar aquela situação, mas que ele não está sozinho, que a família está ali com ele, mas é preciso que ele faça parte dele. Então é oferecer os recursos que sejam necessários, mas deixando claro que ele tem que querer sair daquela situação. Eu recordo, quando ainda muito jovem, lá no Leon Denis, eu assistia uma palestra do professor Nélio, e ele dizia que você pode oferecer uma melhor roupa, um melhor calçado e um banquete para um mendigo. Se ele não quiser vestir, calçar e comer, você não vai poder fazer isso por ele. Do mesmo jeito, é o tratamento de desobsessão. Se aquele que está obsidiado, ele não se esforçar para sair daquela situação, a gente não pode fazer por ele, né? Mas é preciso também lembrar que com raras exceções temos ao nosso lado aqueles que estão espiritualmente vinculados a nós. Ou seja, aquele obsidiado é alguém que faz parte de nossa convivência do passado. Se ele renasce ali no ambiente familiar, é porque estamos envolvidos em uma trama existencial, da qual só iremos nos libertar se o ajudarmos. Mas existe exceção? Será que existe? Existe. A exceção fica por conta daqueles espíritos que já alcançaram um nível de evolução, que já estão em outros mundos mais avançados, que eles não precisam mais reencarnar, mas eles se oferecem por missão para retornar e ajudar aquele que precisa de ajuda, ou uma família, mesmo não tendo nenhuma vinculação negativa com aquele ambiente familiar. É o caso, por exemplo, que a gente pode encontrar no livro Renúncia, quando o espírito Alcione, ela pede para reencarnar e ela não precisava mais reencarnar, ela já tinha vencido todos os processos, né? E ela é alertada que ela poderia fracassar, mas quem leu sabe que ela não fracassou e deixa para cada um de nós, acredito que um dos maiores exemplos de perdão e de amor. Quem não leu, fica aqui a dica do livro Renúncia para lerem. Certa feita, Divaldo, ele falava em uma de suas palestras que a Terra está mudando de patamar evolutivo, transformando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Um processo que, aliás,
se intensificou na segunda metade do século XX e vem ocorrendo de forma incessante. Então, a fase de transição planetária é caracterizada por eventos da mais alta gravidade. E podemos destacar, inclusive, lembrava Divaldo, a obsessão coletiva, que ela pode ser interpretada como verdadeira pandemia. É só nós observarmos o aumento da violência, o aumento de preconceitos, o aumento de pessoas que buscam a fama a qualquer preço, o aumento daquelas pessoas que estão em desespero para ter mais diplomas, para ter mais dinheiro, nem que preciso for passe por cima do outro, de um familiar. Para ele, o que mais interessa, o que vai preencher é se ele tiver mais. Quantos corações estão carregando sentimentos de culpas, gerando em si sentimentos de medo, de ansiedades, de angústias, de depressões. São tantos desequilíbrios que nos convida a refletir sobre uma multidão de espíritos em estado primário, estabelecendo um intercâmbio com os seres encarnados. Como é que se dá, então, essa vinculação? Como é que essas entidades, elas são atraídas pelo nível moral precário de muitos que habitam o planeta Terra? E aí a gente vai lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Porque Allan Kardec, de uma forma extraordinária, ele faz uma classificação dos diferentes graus de obsessão que se instalam nos seres encarnados, gerando sintomas diferentes. Por exemplo, na obsessão simples, o que é que acontece? A pessoa ela vai ali perdendo o autocontrole, ela vai se encaminhando para uma desarmonia, um desamor, um tédio, uma tristeza, mas não uma tristeza que vez ou outra dá e passa rapidinho. É uma tristeza mais acentuada. E aí é nesse momento que a pessoa não percebe que ela abre a porta do seu coração, da sua mente, que ela abre um campo para uma perigosa conexão com entidades perversas e ignorantes. Só que ela acha que é um mal-estar físico, é um vazio que de repente pode ser preenchido com uma viagem, com momentos de prazer. Tá me faltando, eu acho que se eu for lá no shopping comprar uma roupa, resolve. Se eu trocar de carro, eu estou precisando trocar de carro, trocar de casa, trocar de relacionamento. Enfim, ela fica nessa busca sem fim para preencher algo que ela não consegue. Porque não é um problema que dependa do que está fora. É algo que está dentro, mas ela não percebe. E aí, como ela não percebe, não procura tratamento. E se encaminha para o grau 2, a obsessão por fascinação. E na obsessão por fascinação, o espírito ele tem um maior domínio sobre a pessoa. Então, a pessoa ela passa a apresentar comportamentos estranhos e repetitivos. E ela tem em sua mente que o mundo está de cabeça para baixo. As pessoas que estão com problema, ela não. E aí ela não faz nada para sair daquela situação, se encaminha para o grau 3, um nível mais grave que é a obsessão por subjugação. E quando chega nesse nível,
a pessoa não tem mais controle de si mesma. Ela vai perdendo a consciência ali da realidade e vai tentando o suicídio. Então a pessoa, aquele familiar que está passando por um problema de obsessão, muitas vezes ele não tem conhecimento, não sabe o que está acontecendo com ele, mas ele precisa de ajuda, ele precisa saber o que está acontecendo, precisa ser informado. Certa feita, uma senhora procurou Divaldo Franco lá na Mansão do Caminho e disse: Senhor Divaldo, eu preciso da ajuda do Senhor para o meu filho, mas olha, ele não pode saber. Divaldo disse: quer dizer que a senhora vai tomar o remédio por ele? Será que vai dar algum resultado? Mas, senhor Divaldo, o problema é que ele não acredita. E se ele ficar sabendo, como vai fazer o tratamento? E aí Divaldo dizia que nessas horas ele esclarecia com muita ternura. Ele dizia assim: meu bem, infelizmente ele vai ficar doente, até ele acreditar. Porque se o maior interessado não busca ajuda, como é que a gente vai poder ajudar? Aliás, ninguém vai poder ajudar. Sabemos que é muito difícil para uma mãe, para um pai, para uma esposa, para um marido, para um irmão, ver aquele ente querido passando por aquela situação difícil, mas é preciso esclarecer que ele precisa procurar um tratamento espiritual sério, buscar mudar a vibração, cultivando bons pensamentos, repelindo os maus pensamentos. E olha, a todo instante nos chega pensamento de todos os tipos. Agora imaginem para quem já está no processo de obsessão. Quais os pensamentos que chegam? Não é fácil. Recordo que outro dia, assistindo com Soares, um podcast com Ana Guimarães, e ela dizia que orientava a pessoa a gravar, memorizar um poema, uma prece, uma oração, uma música. E aí quando vem aquele pensamento, já corta, já estou no controle, chamo a música, o poema, e ali começa a repetir na mente. É um exercício. Tudo é um exercício. A mudança interior, ela não se dá de um momento para outro, mas é preciso que se coloque nesse exercício. Então, a pessoa que ela já está orientada e ela quer, de fato, sair da situação, ela vai lembrar e ela vai querer, pelo menos, tentar se colocar nesse exercício, nessa busca, lembrando da importância fundamental de se colocar no trabalho do bem, porque à medida que fazemos o bem ao outro, a nós fazemos. Mas como é que eu faço para me colocar no trabalho do bem? Eu não tenho ânimo para nada, eu não consigo sair daqui. Orar pelo outro é um trabalho do bem. Desejar o bem ao outro é um trabalho do bem. Ouvir um idoso contar sua história é um trabalho do bem. Recordo quando jovem ia à Casa dos Pobres aqui em Caruaru e ouvia as histórias daqueles senhores, daquelas senhoras. São muitas histórias. Eu gosto muito de conversar com pessoas idosas, tem muitas histórias para contar. Então faz o bem para aquele que está contando e faz o bem também para aquele que está ouvindo. Então há várias formas a gente aí se colocar nesse exercício, não só para combater, mas para evitar também certas influenciações perversas. É fácil? Claro que não, mas é necessário. A gente volta ao livro dos Médiuns, no capítulo 252.
porque Allan Kardec nos lembra que as imperfeições morais do obsidiado são obstáculo para combater a obsessão. As imperfeições morais. E a gente faz um link com o terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali no capítulo 28, item 81, quando Kardec nos lembra que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao espírito mal. Ou seja, a gente junta essas informações, significa dizer que se eu trabalhar por me melhorar, eu evito a aproximação desses espíritos enganadores, perturbadores. Se eu trabalho a minha imperfeição moral, a gente volta ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, porque Kardec deixa claro no item 4 que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam em domar suas más tendências, suas más inclinações, ou seja, suas imperfeições morais. Então, à medida que a gente vai se ajudando também, a gente vai ajudando quem está perto, a gente vai ajudando a família, vai ajudando a vibração planetária a ficar melhor. Allan Kardec contava que havia 6 irmãs, já de certa idade, e elas estavam ali sendo vítimas de entidades que estavam perturbando. Porque toda vez que elas iam dormir, ao acordar, elas encontravam as suas roupas rasgadas pela casa. E não adiantava trancar no guarda-roupa, dentro de mala, porque no dia seguinte, ia olhar, os vestidos estavam furados, rasgados, espalhados. Então, elas não aguentando mais, procurou Allan Kardec, e disse a ele que quando elas oravam, as coisas até melhoravam, mas depois voltava tudo de novo. E elas precisavam ali de um conselho. E mais adiante o conselho veio de um benfeitor que disse que as damas tinham necessidade de pedir aos seus anjos guardiães que não se afastassem. E também examinar a consciência se de fato elas estavam no exercício da caridade, mas não na caridade só de dar e distribuir, mas na caridade da língua, porque elas não conseguiam conter a língua dentro da boca. Elas ficavam falando mal dos outros, criticando, arrumando conversa, fazendo fofoca. E aí o espírito que tinha sido burro de carga de uma delas em existência passada, eles aproveitaram delas que estavam ali sintonizando, que acreditavam que falar da vida alheia não tem nenhum problema, que criar situações maledicentes, falar do outro, intrigas, não tinha maior problema. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, não tem esse negócio de fofoca espírita não, tá? Fofoca é fofoca. Se alguém chegar perto e dizer assim, vem cá, eu vou te contar uma fofoquinha espírita, você saia de perto, para não sintonizar. Fofoca é fofoca. Então, elas estavam fazendo um grande mal para elas mesmas e não estavam percebendo. E aí o benfeitor diz que se elas melhorarem, os anjos guardiães, eles vão se aproximar, deixando claro que eles haviam se afastado justamente pelos padrões negativos, pelos pensamentos ruins, pelos atos repreensíveis, mas que elas precisavam ali de orações fervorosas e de se colocarem no trabalho do bem. E aí Kardec também aproveita e vai nos lembrar
da importância da gente não ficar atribuindo tudo a espírito. Isso aconteceu porque foi um espírito. Recordo, não lembro agora o livro, mas de uma história que os amigos benfeitores estavam tentando auxiliar, vejam só o trabalho, tentando auxiliar uma senhora, uma jovem senhora que estava em tratamento desobsessivo. Só que ela não fazia parte dela. Então, se ela saía na rua, levava uma topada, foi obsessor. Se ela estava em casa e uma xícara quebrava, foi um obsessor. Se ela furava o dedo ali com a agulha, foi culpa do obsessor. Se o marido, coitado, depois de passar o dia todinho trabalhando, chegasse em casa cansado, né? E meio culpa do obsessor. Então, tudo ela atribuía ao obsessor. E aí, nem o obsessor mais estava aguentando levar a culpa, né? E aí, o que fizeram os benfeitores? Vamos resolver essa questão? Já que ela está atribuindo muito ao obsessor, está atraindo muito, né? Então, vamos resolver. Ele reencarna como filho dela. E aí todos ficaram felizes e ela não mais reclamou porque tinha ali o obsessor, o ex-obsessor, ela dizia, e agora estava no colo dela para ela cuidar, estava ocupada agora, né? Kardec também vai nos lembrar que havia um fazendeiro que há 12 anos ele se lamentava porque os animais estavam morrendo. Os cavalos, os bois, as vacas não estavam mais dando leite, os carneiros, aquela confusão toda. E ele ia toda semana para a missa e mandava rezar e recorreu a exorcismo e nada adiantava. E aí os amigos dele, de outras fazendas, disseram assim, ó, sabe o que é isso? Isso é feitiço em cima dos teus animais. Isso é feitiçaria, isso é coisa de espírito. E aí ele acreditou. Procurou Kardec. Ele queria uma opinião e veio a opinião. A opinião quem deu foi um benfeitor que disse que na realidade os animais deles estavam adoecendo porque as estribarias, os locais ali onde ficavam os animais estavam infectados e ele não queria pagar para desinfectar. Estava ali mantendo sujo, né? Então, nem ele limpava, nem mandava desinfectar e preferia colocar a culpa nos espíritos. Então, Kardec pede para a gente ter um pouco de cuidado, né? Então, nós somos convidados a estar vigilantes com aquilo que fazemos, com o que falamos e com o que pensamos. E para finalizar, nós vamos trazer aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel que está no livro Pensamento e Vida, capítulo 27, intitulado Obsessão. Porque Emmanuel nos diz assim, dar novo passo à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. O que é que Emmanuel está nos dizendo? Que dar novo alimento à nossa mente através de um estudo sério, de um estudo com coração, através de leituras edificantes, através de meditações, de reflexões, de ouvir uma boa música, de sintonizar com os pensamentos, de se colocar no trabalho do bem incessantemente, é a fórmula ideal para nos libertar das algemas do ontem, no hoje, e muitas vezes também nos libertarmos do orgulho, do egoísmo, de tantos sentimentos doentios que ainda carregamos em nós. Então, que possamos refletir a cada dia sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, fazendo a nossa parte.
Que Deus e Jesus abençoe a todos. Muita paz. Obrigada.